Olá, muito boa tarde. Meu nome é Hugo Cunha Lança e hoje quero conversar convosco sobre os tipos de sociedades. Quer os tipos de sociedades que estão previstos na lei, aquilo que chamamos os tipos legais, quer os tipos de sociedades, a tipologia que foi construída pela doutrina. E permita-se começar por esta. Quando nós convocamos a temática dos tipos doutrinários, podemos falar das divisão entre as sociedades de pessoas e das sociedades de capitais, daquilo que distingue as sociedades abertas das sociedades fechadas, e depois, na tipologia da responsabilidade, aquilo que distingue as sociedades de responsabilidade limitada e aquilo que são as sociedades de responsabilidade ilimitada. Começando por as sociedades de pessoas versus sociedades de capitais. E, recorrendo às sábias palavras de Coutinho de Abreu, o que caracteriza as sociedades de pessoas é o seu fortíssimo intuitus personae. Ou seja, estas sociedades têm como características, desde logo, a responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais, a impossibilidade ou a extrema dificuldade de transmissão das participações sociais, quer mortis causa, quer entre vivos. E depois, o grande peso dos sócios na gestão da sociedade, nas deliberações da sociedade. Por seu turno, nas sociedades de capitais, a participação do sócio quase que se limita à sua contribuição patrimonial. Estas são sociedades em que a individualidade de qualquer um dos sócios, a sua participação pessoal na vida da sociedade é praticamente irrelevante ou totalmente inexistente. Se quisermos encontrar um paradigma para as sociedades de capitais, é, desde logo, as sociedades anónimas. No que diz respeito às sociedades de pessoas, o exemplo paradigmático são as sociedades em nome coletivo. E as cotas? Pergunta-me retoricamente quem está a escutar estas palavras. Bem, as sociedades por cotas tanto se podem aproximar das sociedades de pessoas, como se podem ser, clara e inequivocamente, sociedades de capitais. Porque essa é a riqueza da sociedade de cotas. A enorme maleabilidade que permite depois que os sócios possam tecer o tipo contratual como melhor lhe aprouver. Uma segunda distinção doutrinária é aquela que distingue as sociedades abertas das sociedades fechadas. E aqui o que está em causa é exatamente se as participações são livremente negociáveis, por exemplo, no mercado bolsista, ou se apenas excepcionalmente, com um conjunto de restrições, é que é possível a aquisição de participações sociais. Por fim, a macrodistinção entre sociedades de responsabilidade limitada e sociedades de responsabilidade ilimitada. Basicamente, distinguem-se estas tipologias de sociedades porque nas sociedades de responsabilidade limitada os sócios vão responder subsidiariamente e solidariamente entre si por as dívidas sociais, enquanto que, em rigor teórico, em rigor dogmático, nas sociedades de responsabilidade limitada, o sócio só responderá por as suas entradas. Mas importa perceber que, na prática, muitas vezes, mesmo nas responsabilidades limitadas, esta limitação de responsabilidade é mais uma quimera do que uma realidade, mas sobre isso falarei mais tarde no decorrer dos nossos monólogos. Olhando agora aos tipos legais, e quando dissecamos o artigo 2º do Código das Sociedades, o artigo 1º, número 2 do Código das Sociedades Comerciais, compreendemos que há 4 tipos de sociedades.
a sociedade em nome coletivo, a sociedade de cotas, as sociedades anónimas e depois a sociedade em comandita, que se pode subdividir em comandita simples e comandita por ações. O empreendedor ou os empreendedores que pretendem constituir uma sociedade, a sua primeira opção é exatamente adotar um destes tipos sociais. Adotar um destes tipos sociais e as regras específicas desse tipo social. Ou seja, a teia jurídica que regula cada um destes tipos. Olhando para as sociedades em nome coletivo, que são o tipo mais antigo de sociedade, que já estava regulado no nosso primeiro Código Comercial, o Código Ferreira Borges, caracterizam-se por a existência, desde logo, de duas tipologias de sócios. Os sócios de capital e os sócios de indústria. Ou seja, aqueles que entram com o capital e aqueles que participam com o seu trabalho. Sendo que os sócios de indústria são uma especificidade das sociedades em nome coletivo. Não vamos encontrar esta categoria nos outros tipos sociais. Características fundamentais das sociedades em nome coletivo. O facto de o sócio responder individualmente por a sua entrada, mas depois responder subsidiariamente em relação à sociedade e solidariamente com os outros sócios pelas obrigações sociais, pelas dívidas das sociedades. Ou seja, são exemplo paradigmático das sociedades de responsabilidade ilimitada. Também, no que diz respeito à gerência e no que diz respeito às deliberações dos sócios, utilizo aqui a expressão entre aspas Assembleia Geral, para deixar claro que a Assembleia Geral é uma entre as várias modalidades que os sócios têm para deliberar, vamos encontrar especificidades no seu regime. Nomeadamente, a presunção de que todos os sócios são gerentes. Ou seja, salvo estipulação em contrário, a regra é todos os sócios são gerentes das sociedades em nome coletivo. No que diz respeito às sociedades em comandita, estas tratam-se de um tipo social que permitia, e a escolha do verbo é propositada, a um ou mais sócios, os comanditários, permanecer na sombra, limitando depois a sua responsabilidade apenas ao capital que disponibilizava. Enquanto que os sócios comanditados, aqueles que eram a face visível do negócio, aqueles que assumiam a direção, a gestão da atividade, tinham uma responsabilidade ilimitada. Ou seja, um modelo híbrido em que a responsabilidade ilimitada de uns contrapõe-se à responsabilidade ilimitada de outros. Por fim, temos as sociedades anónimas, que existem desde o século XVIII, e as sociedades por cotas, que surgiram no início do século XX em Portugal. E porque são estes os tipos sociais mais importantes, deixamos para uma outra sessão. Foi um gosto partilhar convosco estes breves minutos.